Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do Cuiabá e deve ter o mesmo time que enfrentou o Atlético em campo. Jair está de volta. E vamos falar sobre a primeira vitória do Vasco no Brasileirão de Aspirantes. E olha, o time continua jogando mal e dois crias salvaram o Vasco de uma derrota. Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comenta Leão Vascaíno. Também tem informação de venda de ingressos para o jogo do Vasco na segunda-feira, hein? Então você já sabe. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve em nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já te convido a se inscrever, a compartilhar bastante os nossos vídeos. É sempre um prazer ter gente nova aqui. É sempre um prazer ter a galera que já está junto com a gente. Seja sempre bem-vindo. E olha, falando de Vasco a partir de agora, antes de trazer as informações do time principal, finalmente a vitória do time Sub-20, que está jogando o Campeonato de Aspirantes Sub-23 Brasileirão, veio, né? Inclusive com muito desse menino aí que está na sua tela, Bruno Lopes. Uma crítica que eu tenho a fazer ao trabalho do Ramon Lima aqui, daqui a pouco eu falo. Bruno Lopes fez o gol, primeiro gol, numa jogada com o Zucarello, eles entraram no segundo tempo. E Zucarello, nesse chute aí, belíssimo, essa imagem que o Vinícius Gentil, fotógrafo aí do Vasco, da base do Vasco, conseguiu captar nesse gol aí, nesse chute do Zucarello, que fez com que o Vasco virasse a partida 2-1 em cima do Atlético Mineiro. Primeira vitória do Vasco no Brasileirão de Aspirantes. E vitória importante para o Vasco continuar sonhando com a classificação na competição. O Vasco, sabendo que só 4 se classificam de cada grupo. O Vasco que estava na lanterna, não tinha vencido nenhum jogo, chegou a 5 pontos com essa vitória contra o Atlético. Mas mais uma vez, uma atuação que depende muito do individual, né? O Sub-20 do Vasco caiu muito de produção com a chegada do Ramon Lima. A gente vê muitas vezes GB tentando fazer jogada de linha de fundo. O Léo Jacó, que saiu machucado, provavelmente com problema muscular, também tentando fazer jogadas. Aí ele deixa o Zucarello e o Bruno Lopes no banco. O Bruno Lopes e o Zucarello entraram e mudaram o jogo. Infelizmente, o Bruno Lopes teve que sair da partida por causa de um chute, né? O Euder, que inclusive bom jogador, camisa 10 do Vasco Sub-20, acabou acertando sem querer, né? O rosto do Zucarello, do Bruno Lopes, que teve que sair. O Zucarello muito bem no jogo, entrou no segundo tempo, não vinha tendo tantas chances com o Ramon Lima. Enfim, ganhando por 2-1. GB perdeu muito gol, né? Acho que o GB teve 3 chances claras. Zucarello quase faz um golaço no final do jogo, mas é isso, cara. Precisa melhorar o desempenho desses meninos. Ganhar e perder é do futebol, do esporte. Mas jogar da forma que o Vasco vem jogando com o Sub-20 tá complicado cada vez mais, dependendo muito de individual e nada do futebol coletivo nessa partida que a equipe do Vasco Sub-20 vem tendo. Mas os meninos venceram e agora enfrentarão aí na próxima rodada, tem CRB ainda tentando a classificação. E falando do time profissional do Vasco, só uma informação aqui para a galera que vai comprar ingresso para o jogo contra o Bahia, porque o Vasco anunciou que nesta quinta-feira há início as vendas do jogo contra o Bahia e a galera da gratuidade não vai ter a oportunidade aí de poder tirar via bilheteria. Será tudo online, então você aí fica atento a partir das 10 da manhã, quiser comprar o ingresso aí para Vasco e Bahia, segunda-feira, fica atento. E olha, o Vasco encerrou hoje a preparação para enfrentar a equipe do Cuiabá. E o Rafael Paiva, li aqui o nome do Ramon, falei Ramon. O Rafael Paiva não deve mudar tanto assim a equipe do Vasco, pelo menos pelos treinamentos. Por que eu tô falando pelo menos pelos treinamentos? Porque o Rafael Paiva não é um cara que gosta de deixar muito ali a escalação, como ele vai mandar o time a campo. Mas algumas coisas bem prováveis. Primeiro, Jair vai ser relacionado. Ele vai jogar, inclusive uma pessoa perguntou a mim isso, né? Eu tenho ouvido muita gente falar de Jair, Jair nunca joga. Se ele vai jogar ou não, vai depender das circunstâncias do jogo. Mas ele deve estar disponível, inclusive o GE trouxe essa informação em primeira mão, no banco de reservas.
Outra questão. Aquela base que jogou contra a equipe do Atlético Mineiro deve ser mantida pelo Rafael Paiva. Eu, particularmente, não acho que o Vasco fez um jogo ruim contra o Atlético Mineiro no segundo jogo. Acho que mesmo deixaram o Hulk só um momento e o Hulk fez o gol. Se vai ter mudança de zaga, se Luiz Gustavo, por exemplo, que não jogou hoje com o Sub-23, vai estar em campo ou vai ser uma das opções ao Rafael Paiva, a gente vai saber amanhã. O Puma Rodrigues é um cara que tem ganhado muito o prestígio nos bastidores. Inclusive foi titular nos últimos 4 jogos do Vasco. Há uma possibilidade de Puma ser mantido na ponta, jogando como um ponta, até mesmo jogando como lateral, e aí o Ryan sendo a opção. Eu digo uma coisa, é um jogo para o Vasco, primeiramente, se impor dentro de campo. O Vasco tem que explorar melhor a presença do Coutinho, encostar um pouquinho mais os jogadores. É isso que a gente precisa. O Vasco perdeu essa aproximação. O Vasco do Rafael Paiva inicia com aproximação, com muito vigor físico. A gente tem o Estrela, e aí o Estrela tem um gol até que acontece contra o São Paulo, que mostra muito bem isso, essa aproximação, esse toque de bola. Tá faltando isso ao Vasco. O Vasco não está conseguindo fazer isso nos últimos jogos. E a expectativa é que isso apareça novamente. Seja com Puma Rodrigues na ponta, seja com Ryan, o Vasco tem que jogar mais coletivamente. Buscar jogadas, se aproximar. Isso está faltando ao time do Vasco. E a expectativa é que mude essa dinâmica e que o Vasco consiga um resultado positivo contra a equipe do Cuiabá. Lembrando sempre, apesar do Cuiabá estar na zona de rebaixamento, não é um jogo fácil. Não tem jogo fácil nessa reta final da Copa, do Campeonato Brasileiro da Série A. Todo mundo tem um objetivo. Alguém quer correr do rebaixamento, alguém quer vaga em Copa Sul-Americana, alguém quer brigar por título, outro tá brigando por Libertadores. Não tem jogo fácil nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Não pode jogar achando que vai ganhar porque o Cuiabá tá onde tá, porque aí pode ser surpreendido. Vamos lembrar que o próprio Cuiabá deu 2-0 no São Paulo, dentro de casa. Então, vamos abrir o olho, fazer um jogo interessante, com consciência, para poder sair com resultado positivo contra a equipe do Cuiabá. Lembrando que o jogo acontece às 19 horas. Às 18 estaremos ao vivo aqui com um pré-jogo para vocês. Estaremos falando muito de Vasco da Gama. Expectativa para que o Vasco volte a ganhar, né? Depois de mais de 8 jogos sem vencer. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve, dá uma moral, compartilha bastante os nossos vídeos. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Até a próxima. Saudações vascaínas, viu? E não esquece, se inscreve no canal, comenta Léo Vascaíno. E eu ficarei muito grato de trazer você de volta. Ter você aqui no nosso canal, comenta Léo. E você que está chegando pela primeira vez, pela 18ª, centésima, seja lá qual for, dá uma moral pra gente, compartilha bastante os nossos vídeos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.